Do conhecimento ao saber. Gary Carpenter. Bem, olá de novo. Eu quero dar as boas-vindas a vocês novamente a esta semana, a essas lições, enquanto continuamos a buscar a Deus, caminhando para o maior avivamento que o mundo já viu, e eu creio nisso de todo o meu coração. E o Senhor, através de profecias e muitos vasos, tem dito que esses últimos dias serão maiores do que os primeiros. A chuva serôdia será maior do que a primeira chuva. De fato, será uma combinação das primeiras e das últimas chuvas. Nós amamos o livro de Atos e tudo que vemos lá, todos os movimentos sobrenaturais, milhares e milhares que nasceram de novo. E o Senhor disse que veremos coisas neste avivamento que nunca foram vistas por olhos humanos. Bem, isso é muita coisa. O Mar Vermelho se abrindo, jogar um cajado no chão, ele virar uma serpente e tantas outras coisas, sabe? Eu penso no Novo Testamento sobre os cegos vendo, os coxos andando, os surdos ouvindo e todas as coisas miraculosas, Jesus andando sobre a água. Os olhos do homem já viram muitas coisas, mas ele diz que nesses últimos dias veremos coisas que o homem nunca viu. Uau! O que ele tem reservado para nós? Bem, recentemente ele me deu algumas instruções sobre o assunto de crer, e certos versículos têm se destacado para mim há anos, como quando aquele homem trouxe seu filho aos discípulos para expulsar um demônio, e aquele demônio era realmente horrível. O filho do homem tinha essa condição desde bebê, desde que era uma criança muito pequena, enfim. E essa coisa o fazia definhar, o que significa, na verdade, que ele não tinha apetite ou quando comia vomitava. Ele provavelmente parecia um esqueleto com a pele esticada sobre os ossos, sabe? E dizia que essa coisa o fazia cair, eu presumo que signifique como convulsões de algum tipo. O jogava no fogo, na água, tentando matá-lo. Meu Deus. Então, este homem tinha ouvido falar sobre Jesus e lhe disseram que se ele pudesse trazer seu filho aos discípulos, haveria uma boa chance, sabe, de que seu filho pudesse ser liberto. Então ele o trouxe aos discípulos e eles não conseguiram expulsar. E eles nem sabiam por que não conseguiam expulsar. E sabe, eu tenho certeza que fizeram tudo, quer dizer, se você ler no contexto, eles já estavam expulsando demônios, curando enfermos, fazendo coisas miraculosas, então eles ficaram surpresos quando fizeram o que já tinham feito antes e o demônio não saiu. Então, resumindo a história, Jesus chega, diz para trazer a criança a ele e em pouco tempo ele expulsou aquele demônio. Agora, o demônio tentou resistir, sabe, diz que jogou a criança no chão a tal ponto, sabe, não dá para saber que tipo de convulsões ele teve, não dá para saber o que ele disse. Não nos é dito, mas as pessoas que estavam assistindo, quando viram aquele menino, pensaram que ele estava morto, sabe? Foi algo bem grave. Jesus o levanta e diz, deem a ele algo para comer, e o menino ficou bem. Então os discípulos vêm a Jesus depois e perguntam, por que não pudemos expulsá-lo? E você pode perceber, pela forma como está escrito, que eles achavam que deveria ter saído quando fizeram o que fizeram. E certamente eles queriam ouvir Jesus dizer, bem, esse é um demônio particularmente perverso. Não, ele disse, ele não hesitou, ele foi direto ao ponto. Ele disse, é por causa da incredulidade de vocês. Jesus, o Senhor não pode suavizar o golpe um pouco? É por causa da incredulidade de vocês. O problema não era o quão grande e mau o demônio era. O problema era a incredulidade deles, e ele diz, esta casta não sai senão por oração e jejum. A maioria dos comentários bíblicos dirá que ele está falando sobre esse tipo de demônio, mas ele não colocou a culpa no demônio grande e mau. Ele colocou a culpa na grande e má incredulidade. Ele disse, é por causa da sua incredulidade. Eu lembro, nos primeiros dias, quando eu, de fato, estava meditando sobre isso, eu recebi algumas críticas quando eu ensinava, sabe? É que a gente tende a pensar que Deus bem, Ele é onipotente, Ele é todo-poderoso, Ele é onipresente, Ele é onisciente.
E sabe, eu cresci numa denominação que eles martelavam muito em nós, que Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser. Bem, é verdade. Eu não vou discutir isso. Mas veja, foi só depois de eu vir para debaixo do ministério de ensino do David Robertson, porque o David dizia assim, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. E Ele soberanamente escolheu há 2000 anos delegar sua autoridade no nome de Jesus ao homem, que é o que Ele originalmente pretendia no Adão com jardim. Adão deveria ter domínio, mas ele cometeu alta traição e perdeu esse domínio. Jesus veio e recuperou isso, mas então Ele disse, toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra, mas então Ele diz, eu dou a vocês. A versão King James diz poder, mas a palavra grega aí é exousia, eu lhes dou autoridade sobre todo poder, ou seja, dunamis. A habilidade, o poder do diabo, eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do diabo, para pisar serpentes e escorpiões, e nada, de modo algum, lhes fará mal. Uau! Eu estava conversando com uma das minhas filhas essa semana. Na verdade, com algumas delas, estávamos falando sobre coisas bíblicas, autoridade. Sabe, na Segunda Guerra Mundial, e isso foi plano do Eisenhower, o dia D, até onde eu entendo, estava no plano do Eisenhower, mas ele tinha muitos generais sob seu comando, e poderíamos listar muitos. Mas, sabe, a maioria das pessoas está familiarizada com o nome Patton, ele foi um dos generais. Agora, Patton foi um homem. Sabe, todos esses generais estão na linha de frente. São eles que estão no campo, na batalha. Então, Eisenhower dá a estratégia, ele dá os planos. Então, o plano chega a Patton. Patton sabe que foi falado. Agora imagine se Patton, que tem todas essas tropas sob seu comando, ele tem tanques, jipes, ele tem armas de todos os tipos. E se o Patton recebesse essas instruções, certo? Queremos fazer isso, ir por esse caminho, fazer aquilo. E o Patton dissesse, eu farei isso assim que Eisenhower chegar aqui. O Eisenhower não vai para aquela parte da batalha. Eisenhower delegou autoridade a Patton, e é trabalho do Patton se mover no nome de Eisenhower, ou na verdade é no nome dos Estados Unidos. Veja, Patton recebeu autoridade e é o trabalho dele se mover, agir e comissionar o que precisa ser feito. Jesus, ele diz, todo poder, toda autoridade me foi dada tanto no céu quanto na terra, portanto vão em meu nome. E ele diz, eu lhes dei autoridade, exousia, eu lhes dei autoridade sobre todo o poder, e aí é dunamis, significa o poder real do inimigo. Eu dei a vocês autoridade sobre todo o poder do inimigo. Vocês têm poder para pisar em serpentes e escorpiões. Isso está falando sobre diabos, demônios, qualquer tipo. E a propósito, nada, de modo algum, vos fará mal. E quando Jesus enviou os 70, eu poderia dar a vocês as passagens, mas muitas vezes perdemos muito tempo. Vocês mesmos procuram, essa semana. Eu tenho algumas e a gente vai ler. Quando Jesus enviou os 70, e os enviou de 2 em 2 para curar, expulsar demônios, quando eles voltaram, você pode perceber ao ler, eu não sei, para mim eles estavam chocados. É tipo, mestre, até os demônios se sujeitaram a nós, em teu nome. É quase como, você sabia? Os demônios se sujeitaram a nós em teu nome. Agora, esse em teu nome é porque ele lhes tinha dado autoridade, ele os tinha enviado assim como Eisenhower tinha enviado Patton. Sabe, ele deu a nós autoridade em seu nome para irmos, e quando fomos, sabia que funcionou. Os demônios tiveram que, quando disse, se sujeitaram a nós. Quando falamos com aqueles demônios em teu nome, eles tiveram que nos obedecer, tiveram que sair. É assim que deve funcionar. Veja, Jesus deu autoridade a nós. Você é o Patton. Você é o general no campo.
Mais tarde você vai descobrir que os anjos dão ouvidos à palavra de Deus falada pela sua boca. Chegaremos lá antes que essa série termine. Mas existem exércitos que se movem quando você fala. Você pode não saber disso ainda. Quando Patton falava, exércitos se moviam. E ele estava falando em nome dos Estados Unidos da América, se eu posso dizer assim. Ele tinha sido autorizado a ir. E quando ele falava, exércitos se moviam, eu te digo, quando você fala, exércitos se movem, exércitos de anjos, eu digo. Eles dão ouvidos à voz da palavra dele na sua boca, ok? Eu estou me adiantando provavelmente algumas semanas para frente. Deixa eu ler algo. Ok, então... Jesus tinha dito àquele homem que trouxe seu filho, aquele que estava com problemas, sabe, aquele homem disse, Jesus disse a ele, se você puder crer, e aí está, se você puder crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Bem, o homem, ele basicamente disse o que todos nós dizemos, ele disse, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Agora o que eu entendo é que ele está dizendo, Senhor, se eu não cresce nem um pouco, eu nunca teria trazido meu filho aos seus discípulos. Eu creio até esse ponto. Mas é até onde a minha fé vai? Me ajude com a minha incredulidade. Você sabe que o Senhor fez isso. E Ele faz, sabe, Ele faz isso com todos nós, Ele realmente faz. Realmente não há falta de fé da nossa parte. Se chegarmos ao fim da nossa fé, Ele compartilhará a fé dele conosco, mas você tem que gastar tempo com ele para que isso aconteça. E de novo, eu estou me adiantando. Vamos falar sobre outro caso onde o crer é muito importante, João 14:12. Você pode abrir se quiser. Mas Jesus diz, aquele que crê em mim, e aqui está de novo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E maiores do que estas fará, porque eu vou para o meu Pai. Mas ele baseia isso em aquele que crê em mim. Agora veja, por anos, todos nós cremos nisso até certo ponto, agimos com base nisso, oramos pelos enfermos, fizemos o nosso melhor para expulsar demônios, às vezes, e eu detesto dizer assim, mas sabe, é verdade, às vezes funciona, às vezes não. Às vezes os vemos sendo curados e às vezes os vemos morrer. E não sou só eu, não é só você, eu já vi grandes homens de fé e mulheres também orando por pessoas doentes, e eu vi coisas miraculosas, eu não quero nem, sabe, já falamos tanto sobre isso, eu não quero tomar tempo recontando isso de novo. Eu já vi olhos cegos se abrirem, eu vi mortos serem ressuscitados 2 vezes com meus próprios olhos nos cultos do pastor Dave. Eu vi demônios saírem, demônios reais, saírem de verdade. E eu vi curas através destas mãos. É difícil para mim crer, mas ele curou, eu vi o Senhor curar. Quando a Sue e eu impunhamos as mãos sobre os enfermos, e principalmente pelos dons do Espírito, eu vi curar através dos meus dedos manchados de nicotina lá atrás, quando eu ainda fumava. Se você quer falar dos dons do Espírito para um bebê espiritual, está falando de mim. Mas eu vi fazer isso. Mas entenda, quando olhamos para Mateus, Marcos, Lucas e João e vemos Jesus quando ele tinha seu próprio corpo, bem, quantos vieram a um culto com ele e voltaram para casa doentes? Nenhum. E eu já estudei, já ensinei sobre as 7 diferentes reuniões no livro de Mateus, para não, sabe, repetir a mesma. Mas eu estudei 7 diferentes reuniões de Jesus, e o resultado final, Jesus curou a todos. É daí que vem aquela frase que costumamos dizer, esse é o nosso mantra, tipo quando oramos pelos enfermos, sabe, ou ministramos as pessoas. Todos são curados, todos são libertos, na primeira vez, toda vez, sem exceções. Agora, esta é uma reunião de Jesus. Esta é uma reunião de Jesus. Quando Jesus era capaz de funcionar plenamente através do seu próprio corpo, era assim que uma reunião com Jesus acontecia. E eu te digo agora, quando chegar o momento em que Ele puder operar plenamente através dos nossos corpos, é assim que vai ser. Todos serão curados, todos serão libertos de demônios. E eu te digo, na primeira vez, todas as vezes, sem exceção. Vemos apenas uma vez Jesus tendo que orar 2 vezes por aquele homem cego, sabe? Ele orou por ele e basicamente perguntou, e aí, como está?
Ele disse, bem, eu estou vendo, mas vejo homens como árvores andando. Em outras palavras, eu consigo ver movimento, eu consigo ver, mas não está claro. Bem, Jesus orou novamente. E quando terminou com ele, ele teve sua visão totalmente restaurada. E lá vamos de novo. Quando Jesus aparece, quando Jesus é capaz de se manifestar... Ok, acalme-se. Sim, senhor. Vamos voltar um pouco ao homem que trouxe seu filho. Quando vemos Jesus expulsar aquele demônio, Jesus nunca fez nada que não fosse a vontade de Deus. Então o que isso nos diz? Era a vontade de Deus que aquele demônio fosse expulso daquele menino de primeira, mesmo quando os discípulos oraram. Aquela era a perfeita vontade de Deus. Mas ainda assim Deus, que é, sabe, pensamos nele como todo-poderoso, e ele é, não me entendam mal, ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente, tudo isso. Ainda assim Jesus diz que a incredulidade que estava naqueles discípulos reteve o poder de um Deus todo-poderoso. Deus, o Espírito Santo, e os exércitos de anjos, todos os recursos do céu estavam disponíveis para libertar aquele menino. Mas Jesus disse, quão forte, quão poderosa é a incredulidade. Ele disse, é a sua incredulidade, basicamente. Vamos colocar assim, por que não podemos expulsá-lo? Você poderia dizer de outra forma, por que o poder do Espírito Santo não se manifestou quando oramos? Por causa da sua incredulidade, por causa da sua incredulidade. Rapaz, veja, esta casta, existe uma cura para isso. Esta casta não sai senão por oração e jejum. Graças a Deus que fomos todos ensinados muito sobre oração e jejum. Mas ultimamente ele tem me ensinado muito sobre isso, sobre incredulidade, o que é realmente crer. De fato, numa das minhas conversas recentes, oração, como você quiser chamar, momento de oração, momento de comunhão, eu vou dizer assim, enquanto eu estava fazendo o projeto, o plano mestre, e você sabe o que eu quero dizer com isso, aquelas 10 primeiras profecias, vem comigo, meu amado, gaste tempo na palavra, gaste tempo em oração, gaste tempo em adoração, gaste tempo em jejum. Ele me disse o seguinte, e eu fiz uma pequena anotação aqui primeiro, porque isso é verdade. Por muitos anos eu disse que o que Deus chama de crer e o que nós chamamos de crer devem ser duas coisas diferentes. Veja, os discípulos pensavam que estavam crendo. Eles achavam que estavam. Nós expulsamos demônios antes. Sabe? Jesus, por que não saiu quando oramos? Bem, por causa da sua incredulidade, mas nós pensamos que estávamos crendo. Sim, eu sei que pensaram, mas ainda assim é por causa da sua incredulidade. Ok, João 14:12. Aqueles que creem em mim em meu nome farão as mesmas obras e até obras maiores, e pensamos, estamos fazendo algumas obras. E é principalmente operando pelos dons do Espírito por causa da nossa imaturidade, mas agradecemos a Deus, pois estamos fazendo algumas obras, mas... Veja, ele começa dizendo, aqueles que creem em mim. Eu não separei esses versículos, eu estou apenas... Você pode achar depois. Jesus disse, sabe, perguntaram a ele uma vez o que devemos fazer para realizar as obras, o que devemos fazer para realizar as obras, plural, de Deus. Eles tinham visto Jesus fazendo todo tipo de coisa poderosa. O que devemos fazer para fazer estas obras, sabe? Jesus, eles estavam falando no plural, obras. Jesus... Rapaz, ele reduziu a uma única obra, ele disse, esta é a obra singular, a obra de Deus, que creiam naquele a quem Deus enviou. Esta é a obra, este é o nosso trabalho, crer naquele a quem Deus enviou. Ok. João 14:12, aquele que crê em mim, assim como cremos naquele a quem Deus enviou. Mas veja, para onde Deus o enviou agora? Ele o enviou para o seu coração. Ele enviou a palavra dele para o seu coração, o Espírito de Cristo, o próprio Espírito de Cristo está em você. E ele entrou como uma semente e ele está amadurecendo até que ponto? Ao ponto em que pensamos como ele, falamos como ele,
agimos como Ele, andamos como Ele, temos os mesmos resultados que Ele teve, é para aí que estamos indo. Então, por anos, e como eu disse, eu tenho uma pequena nota aqui que eu vou seguir e que diz isto. Por anos eu disse que o que Deus chama de crer e o que nós chamamos de crer devem ser duas coisas diferentes. E isso é porque Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Contudo, vemos muitas impossibilidades nas vidas dos cristãos. E não é apenas no ministério, vemos outras coisas como... Eu serei duro comigo e legal com vocês. Por anos, eu não achava que conseguiria me libertar do cigarro. Mesmo depois de cristão, nascido de novo, cheio do Espírito, que falava em línguas e via Deus ministrar através das minhas mãos manchadas de nicotina, e eu tenho vergonha disso, mas era assim que era. Contudo, naquela época, eu achava que era impossível. Toda vez que eu tentava parar de fumar, eu desistia. Eu parava porque era muito difícil. Falei sobre isso semana passada, não vou continuar. Você não precisa mais disso. Então eu vou dizer de novo, eu vou tentar terminar esse parágrafo. Por muitos anos eu disse que o que Deus chama de crer e o que nós chamamos de crer devem ser duas coisas diferentes, isso porque Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Contudo, vemos muitas impossibilidades na vida dos cristãos e, de novo, outra possibilidade é: eu sei que é possível para aquela pessoa que tem câncer ser curada quando eu oro ou quando oramos. Contudo, agradecemos a Deus pelos que foram curados, mas eu poderia listar alguns que morreram. E não foi só eu orando, tínhamos um monte de gente orando, tínhamos o Dave orando, tínhamos outros, um deles foi numa conferência, tínhamos mais de um numa conferência, na verdade. Tivemos muitos ministros experientes orando por certas pessoas e elas morreram. Essa não é uma reunião de Jesus, é? Temos um caminho a percorrer. Agora, esta ainda é a minha nota. A instrução desta manhã começou enquanto eu ouvia o seguinte versículo, com ênfase na parte sublinhada. Agora, este é um versículo muito familiar para as pessoas, Jeremias 33:3. Algumas pessoas dizem que é o número de telefone de Deus. Informações da operadora, coloque Jesus na linha. Ok, sinto muito. Não sinto não. Se você não conhece, é uma boa música, procure. É um trocadilho da palavra em inglês. Jeremias 33:3. Deus falando. E ele diz, clama a mim, e eu te responderei, e vou te mostrar coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Agora, quando eu vi isso naquele dia em particular, e não faz muito tempo, foi em setembro deste ano, quando eu ouvi isto daquela vez no meu espírito, eu não estava lendo, apenas surgiu. Eu tinha tirado um período orando em línguas e adoração. Eu li algo na Bíblia, eu não estava em Jeremias naquele dia em particular. Mas isso veio enquanto eu, naquele tempo de quietude, e como eu sempre digo, eu oro no espírito, mas eu aprendi a ficar quieto e ouvir também. Clama a mim, e foi assim que eu ouvi. Clama a mim, e eu vou te responder. Era aí que estava a ênfase. Ele estava dizendo, Gary, se você me pedir, se você clamar a mim, eu vou te responder. Essa era a ênfase principal. E ele continua, e vou te mostrar coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Então ele começou a falar, e eu gravei, como eu sempre faço. Então o resto disso não sou eu, é o Senhor falando. E eu nunca tinha ouvido essa frase, sabe? Temos ensinado muito sobre Romanos 12, versículos 1 e 2, e especialmente o verso 2, que fala sobre renovação da mente. Eu vou lembrar vocês de novo das últimas lições. A lição da semana passada, que se chama Conhecimento não é suficiente. O conhecimento não é uma mente renovada, é parte de obter a renovação. Você não pode crer no que não conhece. Como ouvirão sem um pregador? Você tem que ter alguém que vá falar de Jesus para eles e falar sobre o Evangelho do Reino. Então você não pode crer no que você não conhece. Mas há uma diferença entre conhecer e conhecer. Eu vou colocar assim, há uma diferença entre conhecer e crer. E podemos ver isso porque Jesus disse, se você crê em mim, as obras que eu faço, você também fará. Bem, eu creio em você, você está fazendo as obras? Não. Então não está realmente crendo. Você tem conhecimento? Ok. Eu vou parar de falar e eu vou deixar ele falar. Primeiro eu ouvi, ok, eu vou tentar ler isso, eu não sei se eu consigo.
Jeremias 33:3 de novo. Clama a mim, e eu vou te responder, e vou te mostrar coisas grandes e poderosas que tu não conheces. E ele me disse, crer é recodificar a mente. Eu tenho que falar. Eu nunca tinha ouvido essa frase na minha vida. Recodificar a mente soa como algo que você faz no computador, sabe? Um código de computador. Mas enfim, foi assim que eu ouvi. Crer é recodificar a mente. Ok. E então ele disse, é uma desconexão biológica e física de velhos caminhos neurais e uma reconexão de novos caminhos neurais. Eu sou engenheiro, eu não sou biólogo, eu não estudei anatomia, eu não sei muito sobre... Eu ouvi falar de sinapses e neurônios, algumas coisas sobre o cérebro, mas confie em mim quando eu digo que isso não foi um estudo importante para mim. Eu fiquei muito surpreso ao ouvir essas frases, essas expressões. E eu vou repetir aqui, crer é recodificar a mente. É outra forma de dizer renovar a mente? Ok. Mas então ele diz, ele foi muito... Eu amo o Senhor porque ele é tão prático. Eu sou engenheiro, eu gosto de coisas práticas. É igual a MC ao quadrado, ótimo. Eu acho que eu posso pegar esse conhecimento e fazer uma torradeira com isso que as pessoas possam usar, sabe? Isso é um engenheiro. Eu quero ver a palavra de Deus se tornando tão prática que podemos usá-la na Terra, para que o reino de Deus se manifeste na Terra. Ok. Crer é recodificar a mente. Agora, entenda isso. Eu nunca ouvi nada parecido. É uma desconexão biológica e física de antigos caminhos neurais e uma reconexão de novos caminhos neurais. Então ele me disse, a repetição é uma chave principal exatamente da mesma maneira que você aprendeu o alfabeto, a tabuada e tudo mais que você aprendeu. O processo é precisamente o mesmo. Este é um grande passo no caminho de como você vai da incredulidade para o crer. Você não pode crer no que você não conhece. Então ele me deu algumas instruções. Vamos começar isso, de fato ainda hoje, antes de terminarmos. Desculpem. Ele disse, volte todo o caminho até os documentos de palavras que eu lhe dei originalmente, e eu sabia exatamente do que ele estava falando. Já já eu te conto. Sobre este fundamento é como você reconstrói seu sistema de crenças para alinhar com o meu sistema de crenças. Agora entenda isso. Uma vez que você sabe, então você pode agir. A fé sem obras é morta. Ele ainda está falando. Dando exemplos, e ele diz, primeiro, você aprende a multiplicar. Então você usa a multiplicação na sua vida diária. Primeiro você aprende o alfabeto, então você aprende a língua, e daí você usa a língua na sua vida cotidiana. Primeiro você aprende o que eu creio, então você age sobre o que eu creio na sua vida diária. E isso é chamado viver pela fé. É quando você verdadeiramente crê no que eu creio, diz o Senhor. Uau! Agora, Jesus disse lá atrás em João, vamos procurar aqui, você vai precisar ver na sua Bíblia, eu acho que vamos voltar para João capítulo 8 e vamos olhar os versículos 31 e 32. João 8, 31 e 32 tem tudo a ver com o que estamos falando. Então disse Jesus àqueles judeus que creram nele, se vocês continuarem na minha palavra, então verdadeiramente são meus discípulos, agora notem, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Bem, essa palavra conhecer é muito importante, já já chegaremos nela. Mas eu vou te dizer, é mais do que conhecimento casual.
Por anos e anos, o pastor Dave, e sabe, eu tive o tremendo privilégio de me sentar sob o ministério do pastor Dave como meu pastor por mais de um quarto de século. E o pastor Dave era tão amoroso, mas eu te digo, ele era o melhor. Quando se trata de ensinar conhecimento por revelação, o melhor que eu já ouvi. E olha que eu já ouvi alguns muito bons. Mas ele era o melhor. E ele era muito fiel, especialmente no primeiro trimestre de cada ano, em nos ensinar sobre jejum, sabe? Ele passava pelas escrituras desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e ensinava mensagens eloquentes sobre jejum. Além disso, ele jejuava. Ele não só ensinava sobre isso, podíamos ver que ele estava agora... Ele não se gabava nem nada, mas sabe, você está vendo o homem toda semana, e você percebe quando o homem está ficando assim, sabe? Ele está ficando menor, sabe? Você faz um jejum de 40 dias, muitas vezes, jejum de 40 dias só com água, que o Dave fazia 1 ou 2 por ano. Sabe, você vai perder uns 13, 15 quilos. E talvez um pouco mais, depende. A gente observava o homem, sabe? Sabe, eu tomava notas, eu sou um bom aluno, eu sempre fui um bom aluno. Rapaz, e eu tinha isso na minha mente, e eu podia ensinar isso, para ser honesto com você. Gary, você está fazendo isso? Não. Bem, um pouco. Bem pouquinho. Quer dizer, não o suficiente para encher uma colher de chá. Eu fiz um pouquinho, mas nada sério. E eu não tenho desculpas, eu não posso nem dizer por quê. Eu tinha o conhecimento, mas veja, a mensagem da semana passada foi esta: conhecimento sozinho não é suficiente. Eu tinha conhecimento, oh meu Deus, eu estava sentado debaixo do melhor professor, talvez de todos os tempos, ensinando em detalhes intrincados sobre jejum semana após semana, e eu estou tomando notas, eu digitei, eu podia fazer um manual quase, e ensinar sobre isso, mas eu não estava ensinando. Isso é ter conhecimento, mas não é crer. Mas veja, uma das chaves aí é a palavra de Deus. Ele diz, você tem que continuar a meditar na palavra de Deus. E então ele nos ensinou como assimilar a palavra de Deus. Eu não vou entrar nisso hoje, mas é muito tempo na palavra de Deus. E uma vez eu estava apenas... Agora aqui está a diferença entre o Logos e o Rema para mim. Quantas vezes eu li no livro de Mateus, onde aqueles discípulos vieram de João Batista e disseram, sabe, a Jesus, nós notamos que os fariseus, os discípulos deles jejuam, nós somos discípulos de João Batista e jejuamos porque ele jejua, sabe? Mas notamos que Jesus, seus discípulos, eles não jejuam, por que isso? E há muito que ensinar aí, mas eu vou chegar à parte onde... O conhecimento veio a mim de uma maneira que não tinha vindo antes, onde o conhecimento se tornou um saber íntimo. Isso é muito bom. Quando o conhecimento se torna saber, eu gosto disso. Eu tinha conhecimento a ponto de poder ensinar, eu tinha conhecimento das Escrituras, eu estou falando do Dave, eu tinha conhecimento na minha cabeça. Dessa vez, porém, enquanto eu li aquela passagem, eu não sei dizer quantas vezes eu tinha lido aquela passagem antes, quer dizer muitas vezes. Mas dessa vez, por algum... E aqui está o porquê Jesus disse, quando Ele, o Espírito da Verdade, vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Eu tinha o Logos, eu tinha as páginas, porque Jesus, o que Ele basicamente diz a eles é, escutem, enquanto eu estiver aqui com eles realmente não precisam jejuar, mas o dia vai chegar quando eu não estarei mais na terra. E aqui estava, naqueles dias, meus discípulos, naqueles dias, eles vão jejuar. E dessa vez, eu digo a vocês, foi como se as palavras se levantassem da página. Elas passaram do conhecimento, algo para mim, e penetraram. O Logos se tornou Rema. O conhecimento se tornou saber. E é como um piscar de olhos. Sabe, eu ainda me lembro basicamente o que eu disse. Quando isso aconteceu, eu disse, oh Jesus, eu tenho me chamado de teu discípulo todos esses anos e eu não jejuei o suficiente para encher uma colher de chá. Mas aqui o Senhor diz claramente que durante este tempo, quando você não estiver na terra, os seus discípulos vão jejuar. Eu me arrependo. Eu me arrependo deste dia em diante. Eu vou ser o teu discípulo que jejua. E eu tenho sido desde então.
E eu estive em todos os tipos de jejum desde então. Eu comecei devagar. Por quê? Porque eu gosto da minha carne. Eu recebi um pouco de zombaria, para ser honesto com você, de alguns... Sabe, tinha muita gente no centro de oração, simplesmente jejuavam no piscar de olhos. Tinha uma garotinha que eu conheço, ela nem era grande o suficiente, mas ela jejuava 40 dias no piscar de olhos. Jejum de água também, bem. E ela fazia uns 2 por ano. O quê? Enfim, o que eu estou te dizendo é que quando o conhecimento se tornou saber, eu mudei. Agora, isso me traz a este versículo, quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra conhecer aí, quando ele diz conhecereis a verdade, é a palavra grega gnosko. Provavelmente eu não estou pronunciando corretamente, depois você procura. A concordância de Strong é boa, a definição de Thayer sobre isso é ainda melhor. Isso é um saber absoluto. Agora, eu vou manter isso apropriado para todas as idades, ouça. Esta é a palavra usada, seria a palavra grega que seria usada na Septuaginta quando diz, e Adão conheceu Eva, ele conheceu sua esposa. Você sabe o que isso significa? Que quando os dois se tornaram um, agora vamos falar sobre quando o conhecimento se torna saber. Deus tomou uma costela de Adão, colocou-o num sono profundo, tomou uma costela, formou essa mulher, trouxe a mulher ao homem, e sabemos que, quando ele viu Eva, Adão fez, uau, rapaz! Ok, enfim. Em algum nível, ele conhecia a Eva física. Como a Eva se parece, ele poderia desenhá-la. Ok, ele tinha um nível de conhecimento sobre Eva e começaram a conversar. Qual o seu nome? Ah, meu nome é Eva. Ou talvez Adão deu o nome a Eva, eu não sei. Enfim, meu nome é Eva. Muito prazer em conhecê-la, eu sou Adão. Você é minha esposa, Deus nos uniu, sim, eu sei. Então, primeiro ele pode ter tido conhecimento físico de como ela se parecia. Agora ele está começando a ter mais conhecimento íntimo sobre ela enquanto conversam. Você já andou pelo jardim e viu todas essas árvores? Oh, são árvores maravilhosas. Qual a sua favorita? E talvez ela tenha dito, eu amo a macieira. O fruto daquela macieira, eu simplesmente amo. Eu amo aquela doçura, sabe, aquela crocância. E ele dizia, a minha favorita ali é aquele pessegueiro. Eu amo aquele suco e aquele pêssego, morder aquela coisa, o suco escorre. Sabe, agora estão começando a aprender, a ter mais conhecimento um sobre o outro. Então, eles estão ficando mais íntimos o tempo todo, mas veja a palavra grega gnosko. Ele não tem gnosko ainda sobre Eva. Gnosko é quando os dois se tornam um. Você sabe o que eu quero dizer? Somos adultos aqui. Adão conheceu sua esposa. E Jesus diz, quando você e a minha palavra se tornam um, é aí quando você conhece a verdade. E a verdade te liberta. Isso é o que aconteceu comigo naquele dia, com o Espírito Santo, quando ele tirou o logos da página e, quer dizer, falou comigo diretamente. Você e a palavra se tornam um. Se você se curvar a ela, e eu fiz isso. Eu fiz isso daquele dia em diante, eu tenho sido o discípulo que jejua. E é sério. Agora ele pode me dar instruções sobre como ele quer que eu jejue. Eu não tenho que esperar por isso, eu posso jejuar por conta própria, eu posso escolher jejuar por conta própria. De fato, foi assim que eu fiz no começo. Eu comecei com o jejum de Daniel. E como eu disse, eu tive esses guerreiros do jejum zoando comigo. Oh, jejum de Daniel. Você come todo dia, não é? Eu comecei desse jeito. De fato, eu e a minha filha Andy, ambos começamos fazendo esses. Eu acho que, se bem me lembro, fizemos 3 deles. Fazíamos um jejum de Daniel de 21 dias. Só se come vegetais e a maior parte disso cru o máximo possível. Sabe, não é comida agradável. Então fazíamos 21 dias disso, e aí tirávamos uma semana de folga e mais 21 dias. Foi como nós começamos. Então eu comecei a fazer como diriam, um jejum em série. Você faz um dia jejuando, um dia comendo,
Talvez 2 dias jejuando, 2 dias comendo, 3 dias jejuando, 1 dia comendo. Eventualmente chegamos a uma semana de jejum, depois 10 dias e assim por diante. Você aprende como fazer isso. Mas o ponto é, eu tive conhecimento por 20 e talvez não tanto tempo. Eu tive conhecimento do Dave, conhecimento sobre jejum, conhecimento da palavra, por 15 anos talvez. Antes de eu realmente agir seriamente sobre isso, eu tive conhecimento por aqueles 15 anos, mas eu não tinha uma mente renovada, porque a minha mente não tinha se curvado à verdade. Mas uma vez que o Espírito Santo se envolveu, e aquele dia, que aquelas últimas palavras finais, naqueles dias, eles vão jejuar, aquilo entrou em mim. Naquele dia eu conheci a verdade, como Adão conheceu Eva. Eu e a verdade nos tornamos um. E isso mudou minha vida. Eu tenho sido diferente desde então. Escute aonde estamos indo. A palavra não vai mudar. Nós vamos mudar. Vamos conhecer a palavra de maneiras que ainda não conhecemos. E eu digo isso de novo porque ainda não estamos tendo encontros de Jesus. Eu vou me adiantar e te dizer o que ele profetizou não serão apenas uns poucos escolhidos. Esse será o exército de Joel. De alguma forma, ele vai trazer isso a um nível, como dizia o Dave, que o Zé do Povo e a Mariazinha, pessoas comuns, conhecerão essa verdade. Você vai conhecer esta verdade como um marido conhece sua esposa, vamos nos tornar um. E o avivamento nascerá. Esse é o bebê. Rapaz, coisa boa, coisa boa. Agora, temos apenas um pouco de tempo, temos cerca de 20 minutos aqui. Eu quero ler mais um documento que veio no dia seguinte depois daquele. E este é chamado, e novamente o que eu estou falando aqui é do meu tempo pessoal com o Senhor enquanto Ele me ensinou essas coisas. No dia seguinte, Ele me deu uma palavra e eu tive que colocar esses títulos aqui, eu chamo de O Poder da Repetição. Então ele diz, pois existem alguns princípios que eu quero que você aprenda a respeito da recodificação do cérebro. Dessa vez ele disse o cérebro. Quando ele diz o cérebro, ele está falando da massa cinzenta. Ele está falando do cérebro físico que você recebeu no seu primeiro nascimento. Uma recodificação do cérebro, que, então ele diz, vírgula, a renovação da mente. Então essas coisas andam juntas, a renovação da mente, que de fato é interna, ou seja, dentro do cérebro, a recodificação da mente. Desculpe, eu vou dizer como ele disse. Pois existem alguns princípios que eu quero que você aprenda a respeito da recodificação do cérebro, vírgula, a renovação da mente, vírgula, os aspectos físicos de retreinar a mente. Pois entenda isto, a repetição é uma ferramenta de ensino principal usada por cada instrutor em cada nação da Terra. A repetição é algo que eu tenho usado através dos tempos com o meu povo. Eu os fazia ouvir de novo a leitura da palavra, e ouvir de novo, e ouvir de novo. Então eu lhes dizia para falá-la, falar e falar. Lembre-se da minha instrução a Josué, que a palavra de Deus, que ele não deveria... Desculpe. Lembre-se da minha instrução a Josué, que a palavra de Deus que ele tinha não deveria se apartar da sua boca. Falamos disso na semana passada. Em outras palavras, mantenha-a na sua boca. Mantenha-a na sua boca, filho. Mantenha-a na sua boca. A única maneira de manter palavras na sua boca é dizendo-as. Quando você não diz, você as tem na sua mente. A única maneira de mantê-las na boca, como eu mantenho a palavra dele na minha boca, eu tenho que dizer. Não há outra maneira, eu tenho que dizer. Ele disse a Josué, mantenha a minha palavra na sua boca, não apenas na sua mente, mantenha-a na sua boca, diga a ela. Armazene a minha palavra como um tesouro. Armazene a minha palavra como água atrás de uma represa. Armazene a minha palavra no seu interior, como lhe instruí muitos anos atrás, no que você chama documento de palavras, e ele menciona isso de novo. Armazene a minha palavra. Torne-se o reservatório da minha palavra, para que o que é liberado através dos seus lábios flua com poder. Tem a entrada e então tem a saída. O poder da repetição. O poder da repetição. Então,
O que ele está falando é sobre um documento que eu intitulei Palavras. Ele sabia como eu tinha dado o título. De certa forma, eu quase fico envergonhado de compartilhar isso com vocês pelo tempo que tem desde que eu vi isso. Esse documento, isso que eu tenho aqui, realmente veio por línguas e interpretação muito antes de eu saber que um Dave Robertson existia no planeta Terra. Isso foi em 1986 e 1987, nesse período. Ora, quem eram seus mentores, então? Bem, eles não me conheceriam, mas um dos meus mentores número 1 naquele tempo, claro, era Michael Muccio, mas ele, neste ponto, vejamos, 1986, sim, ele tinha acabado de se mudar, cerca de 6 meses antes, eu acho, para a Indiana, e ele acabou se casando e pastoreando uma igreja lá, então eu não tinha... Michael Muccio é o homem que me levou ao Senhor. Nos sentamos sob seu ministério de ensino por talvez os primeiros 5 anos, mas ele era um produto do Rema, então ele nos apresentou os ensinos de Kenneth Hagin. Então eu sempre digo que Kenneth Hagin foi meu primeiro mentor, porque, rapaz, sabe, como o Dave falava dele, Dave devorava aquelas fitas de rolo que Earl Hitchen tinha dado a ele, e eu devorava essas fitas do Kenneth Hagin. Agora, as minhas não eram de rolo, eram fitas cassete, eram rolos menores. Isso quando a fita cassete era moda. E o detalhe é que o Rema fica apenas 20 minutos de distância, nem 15 minutos daqui de Broken Arrow. Não é longe, eu tenho amigos que vão ao Rema. Bem, a primeira conferência que fomos em 1980 foi uma conferência do Rema, e naquela época eles não tinham seu próprio auditório grande. Então eles faziam no que chamavam, enfim, era um centro de convenções no centro da cidade. Cabiam cerca de 20 mil pessoas. Sue e eu fomos em 1980, foi a primeira vez que fomos, porque fomos salvos em 80. E, rapaz, estava lotado até o teto, quer dizer, chegamos lá, tivemos que sentar na seção mais alta, eu estou dizendo a vocês. E começamos a ouvir verdades que eu nunca... Começamos a ouvir verdades ensinadas da Bíblia que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Quer dizer, eu ficava tipo... Cada frase era quase como... O quê? O quê? E naquela época, os maiores conferencistas... Naquela época, claro, era o Kenneth Hagin. Norval Hayes estava em todas as conferências. Frederick... Casey Price, a gente chama de Fred Price. Enfim, era um dos principais pregadores. E eu acho que o Kenneth Copeland veio uma vez, eu não tenho certeza. Mas enfim, e havia... Enfim, havia outros. Eu nunca um homem tinha falado como Kenneth Hagin. Eu nunca tinha ouvido esses princípios fundamentais crus da fé que eram ensinados. Então, naqueles dias estávamos aprendendo exatamente como Dave aprendeu. Veja, Dave ensinava, ele me disse depois que eu conheci ele, a gente passou a conversar mais. Mas ele disse, a gente ficava conversando e eu disse, Dave, da mesma forma que Earl Hitchen lhe deu aquelas fitas fundamentais do Hagin, eu também consegui as minhas, eu tinha amigos que iam ao Rema. Então, não conte a ninguém, mas eles me emprestavam as fitas e eu as copiava, sabe? Eu queria frequentar o Rema eu mesmo, mas eu tinha um negócio para administrar na época e tudo mais. E o Senhor, sabe, Ele nunca me permitiu me tornar um aluno, mas eu tinha amigos, eu acho que eu assisti todas as aulas do Rema. Eu aposto com você que eu poderia passar no exame final deles, ou nas provas de cada matéria. Mas enfim... Então ele foi um dos meus principais mentores, e o ponto é que Dave e eu conversávamos, ele dizia, Gary... Dave dizia de púlpito, ele dizia, ele dizia, minha roupa de baixo é feita de uma bandeira de fé de Tulsa. Nunca percam esses princípios fundamentais do que a fé realmente é. E ele dizia, mas escutem, vocês precisam acoplar isso. Gary, nunca perca isso, ele dizia. Agora, o que você precisa, Gary, e isso é um bom fundamento, mas você tem que acoplar isso com a liderança que vem do Espírito Santo. Rapaz, ele estava certo sobre isso. Sue e eu tínhamos sido salvos e cheios do Espírito há 12 anos. Tínhamos feito muitas coisas, meio que herdamos o ministério prisional do Michael e fizemos isso por 6 anos. Nós tínhamos estado em várias igrejas.
e feito, sabe, o que estava disponível. Alimentamos os pobres, vestíamos os nus, cortávamos a grama, sabe? Numa igreja, eu trazia equipamentos de construção, eu trazia o meu trator Bobcat, limpava o estacionamento com o Bobcat. E quando tinha gelo, neve, fazíamos todo tipo de coisas pelo reino. Mas era meio que atirar para todo lado, sabe? Eu não sabia quase nada sobre ser realmente guiado pelo Espírito Santo e agradeço a Deus pelo pastor Dave. Bem, voltando aqui para o documento Palavras, Kenneth Hagin foi um dos meus professores e o outro foi Oral Roberts. É claro, ele não me conhecia, mas eu comprava naquela época, eu comprava muitos livros do Oral. Eu assistia o tempo todo, ele estava muito na TV, especialmente aqui em Tulsa. E de novo, eu sempre fui um bom aluno. Eu fazia anotações, eu estudei muitos dos cursos dele. E ele foi o primeiro a me dar esperança de que existia algo como línguas e interpretação, que é igual à profecia. E ele ensinava sobre os dons do Espírito. Sabemos que línguas e interpretação, como mencionado ali nos dons do Espírito, é principalmente para um ambiente de igreja, onde, sabe, um ambiente de igreja, alguém dá uma língua e normalmente uma pessoa diferente dá a interpretação. E assim a congregação ficava sabendo o que Deus estava dizendo a eles. Línguas e interpretação nesse sentido é igual à profecia. Mas Oral Roberts falava sobre isso, ele dizia, eu tenho meus momentos de línguas e interpretação apenas eu e Deus. Ele dizia, como você acha que eu sabia que tinha que construir uma universidade? Eu não aprendi de homem nenhum. Eu aprendi, através de línguas e interpretação, eu orava e pedia a Deus a interpretação, ele estava falando de orar em línguas. E eu buscava o Senhor por sua sabedoria, como, sabe, você quer que eu construa uma universidade? Eu não sei como construir uma universidade. Eu não sei a primeira coisa sobre isso, o que você quer que eu faça? Então, ele aprendeu que podia orar, gastar tempo, assim como... Realmente vem comigo, meu amado, eu penso nisso agora, ele estava falando sobre o projeto, o plano mestre. Ele gastava muito tempo em oração e dizia, Senhor, eu oro para que eu possa interpretar. Ou pode ter dito isso dessa forma, eu oro por entendimento, sabe, destes mistérios que estão sendo comunicados. E ele diz, eu começava a ouvir em inglês e eu escrevia. E passo a passo foi assim que construímos a Universidade Oral Roberts. Rapaz, aquilo, sabe, a ficha caiu em mim, uau! Então eu comecei. Lá em meados dos anos 80, muito tempo antes, Sue e eu éramos cheios do Espírito, Michael Muccio nos ajudou nesse processo. A sermos cheios do Espírito, sabíamos que podíamos orar, não sabíamos muito sobre isso, mas eu estava aprendendo com Oral que existe essa coisa de orar e pedir a interpretação, ou poderíamos dizer, pedir o entendimento. Então eu comecei a fazer isso. E mesmo lá em 1985, 86, 87, 88, não conhecemos Dave até 92, certamente eu comecei a ter entendimento e principalmente vinha através de línguas e interpretação. E lá atrás, agora era mais difícil porque eu acho que eu tinha meu velho gravador Panasonic, sabe, uma coisa grande, desajeitada, sabe, desse tamanho com uma alça grande. Enfim, tudo que eu sei, eu não me lembro muito bem agora, faz tempo, mas eu sei que eu gravava as interpretações depois datilografava, como eu já disse. O Sr. Browning fez de mim um bom datilógrafo. Eu ainda consigo datilografar como o vento, mesmo aos 77. E então, um dos documentos que foi produzido durante aquela época foi este que eu chamo Palavras. E agora ele se referiu a isso 2 dias consecutivos. Então eu voltei, repassei de novo, com muito cuidado, porque isso foi em 1986 e 87. Meu entendimento do conhecimento por revelação aumentou muito desde aquela época. Então eu estava um pouco preocupado, bem, talvez haja algo errado aqui. Então eu gastei realmente cerca de 1 semana, passando por isso, linha por linha, declaração por declaração, e quer saber? Todos esses anos depois, décadas depois, eu não consigo encontrar nada errado com isso. É absolutamente a verdade. Agora veja, muitas vezes o Senhor vai falar com você além do seu nível de maturidade, sabe, é assim que eu diria. Ele pode não dizer dessa forma, mas o que eu estou pensando é que ele não estava brincando quando disse a Israel para ir e possuir a terra. Ele já tinha dito a eles, eu vou com vocês e eu vou enviar meus anjos à frente. Vocês são capazes de fazer isso porque eu estou com vocês. Apenas 2 de todos os milhões acreditaram nele, Josué e Caleb. O resto deles simplesmente não creu. Eles ouviram o que ele disse e talvez
Talvez seja porque eles tinham sido escravos por 400 anos, eu não sei o quê. Mas eles simplesmente não creram. Bem, o que teve que acontecer? Aquela geração teve que morrer, 40 anos no deserto, toda aquela geração teve que morrer, e então uma nova geração foi levantada, não como escravos, mas como família de Deus, se me permitem, no deserto, onde aprenderam por 40 anos, Ele provê para nós todos os dias, toda manhã temos maná, é seguro segui-lo. Quando a nuvem se move, nós nos movemos. Quando a coluna de fogo se move, nos movemos. Ele sempre nos guia corretamente. Tivemos algumas batalhas aqui, com Og e outros, sabe? E com certeza, Ele está sempre conosco, sempre vencemos. Em outras palavras, eles foram treinados com uma mentalidade diferente por 40 anos. Então, no final desses 40 anos, Deus diz, agora. E claro, tínhamos Josué e Caleb, eles eram os pioneiros da geração anterior, mas tínhamos uma nova geração com uma mentalidade diferente, que por 40 anos tinha visto a salvação de Deus, Ele provendo tudo o que precisavam, sem terem nenhuma outra fonte. Agora é hora de ir tomar a terra. Eu penso um pouco de tudo que ele me falou todos esses anos atrás. Eu vou te dizer, eu contei, eu estou envergonhado. Sabe quantos anos atrás foi esse documento? Na época deste ensino, que é... Em que mês estamos? Novembro de 2024, eu acho que é isso. Ele falou isso comigo há 38 anos. E tivemos sucesso com isso, não me entendam mal, nós agimos muito sobre isso, tivemos todo tipo de sucesso. Mas agora, ele está trazendo isso de volta e eu apenas acho interessante, são quase 40 anos. 40 anos de aprender mais sobre Deus e a revelação de Deus, de servir a Deus. Eu preguei ao redor do mundo já, eu vi Deus fazer coisas miraculosas, mas ainda não estou vendo reuniões de Jesus. Não regularmente. Não onde as pessoas são curadas da primeira vez, toda vez, sem exceções. É hora de possuir esta terra. E aqui estamos, quase 40 anos depois, e ele vai voltar ao que eu disse. Veja, foi isso que eles fizeram 40 anos depois. Eles voltaram ao que Deus tinha dito a eles 40 anos antes. Agora é hora de possuir a terra. E rapaz, eles possuíram a terra. Não foi fácil, foi guerra, foram batalhas de todos os lados, mas eles entraram para possuir a terra. Agora, eu quero apenas ler o começo disto. Em 1986, temos uns 4 minutos ainda. Então tenham paciência, isso vai demorar um pouco, eu espero que tudo bem para vocês, e quando eu digo um pouco, eu quero dizer semanas. Isto é o que ele começou a me dizer, isso foi em setembro de 1986. Ele disse, o Senhor deseja que saibamos em que caminhos devemos andar como indivíduos. O Espírito Santo energiza a palavra escrita e nos traz a palavra rema. É sempre nossa escolha obedecer a essa palavra rema ou não. Em outras palavras, ele nunca vai te forçar a fazer isso. Mas quando estamos dispostos e obedientes a obedecer cada palavra rema, ela é vida e nos fará comer o melhor da terra. Ele disse que o tempo é curto. Ele disse isso. Se ele disse isso há 38 anos, o tempo é curto, o Redentor se aproxima, não há tempo para brincar de igreja. É tempo para a revelação do braço do Senhor. É tempo para a revelação de Jesus na terra. É tempo para a manifestação dos seus dons e poder. E é tempo para o sobrenatural vir a nós com força. E ele diz, por quê? Você pode ouvir o clamor do nosso coração, por quê? Porque nos concílios do inferno há planos para trazer o que as pessoas chamariam de milagres, um ataque total para levar o mundo ao ocultismo, pensando que é Deus, mas não é. Pausa por um momento. Na palavra de Deus diz que pode ser possível que, se possível, enganarão até os eleitos, porque a besta e o... Eu não sou um estudioso quando se trata de coisas do fim dos tempos, mas eu lembro que diz que este anticristo, a besta e tudo mais, eles vão ter seus próprios sinais e maravilhas, é meio como os mágicos ao redor do faraó.
Quando o cajado de Arão foi jogado e virou uma serpente, sabe? Eles jogaram seus cajados. E seus cajados viraram serpentes. Ora, vamos lá, isso é sobrenatural, não dá para negar isso. E eles achavam que podiam duplicar tudo o que Deus fazia, mas veja, Deus continuou fazendo aqueles milagres, transformando o Nilo em sangue, e continuou, e finalmente, eles não podiam mais duplicar, e todos tiveram que dizer, esse é o dedo de Deus, bem, escute, estamos chegando no final do fim dos tempos. E o inimigo tem planos para fazer algum tipo de sinais e maravilhas que vão ser muito enganosos. Sabe, há um perigo que até os próprios eleitos possam ser enganados. Então, que época para se estar vivo? Bem, nosso tempo acabou. Eu até já passei um pouco do tempo, ouçam, eu amo vocês. Eu estou animado com o que está por vir, eu sei o que está nesse documento. Vocês vão ficar animados? Vamos aprender que renovar a mente é, na verdade, mais prático do que pensávamos e vai envolver literalmente recodificar o cérebro, criar novos caminhos neurais. Você lembra da passagem que diz que a palavra se tornou carne? Literalmente, a palavra vai se tornar caminhos neurais no seu cérebro, vai se tornar carne. Dá para ver que eu estou animado? Ok, amo muito vocês, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.